Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai trabalhar sobre dívida pública e vamos dividir esse tema em duas partes, sendo que a primeira parte, que é essa videoaula, a gente vai tratar da dívida pública ativa. Então, como a gente vai ver, o tema da dívida pública ela pode ser dividida em dois tipos de dívidas. A dívida ativa, que se referem aí aos créditos que o Estado tem a receber de terceiros, sejam eles aí empresas ou pessoas físicas. E também a gente pode trabalhar com a questão da dívida, que é o mais comum, quando se fala de dívida pública, que é a dívida passiva do Estado, ou seja, são aqueles débitos que o Estado tem com empresas ou com pessoas físicas, e também o próprio processo de endividamento público, principalmente a dívida mobiliária, aquela que é contraída mediante a emissão de títulos. No caso brasileiro, principalmente através dos títulos do Tesouro Nacional. Bom, então na aula de hoje a gente vai trabalhar especificamente com a dívida ativa. Então aqui eu trago para a gente entender um pouquinho melhor qual é a definição legal e a sua aplicação. Então, basicamente a gente pode entender a dívida ativa como todos os créditos de qualquer natureza que o governo tenha direito de arrecadar em virtude de leis gerais e especiais, contratos e quaisquer títulos que derivem de direitos a favor do Estado. Então, essa definição ela vai se aplicar para todos os entes da Federação, para a União, Estados e Distrito Federal e municípios. E aqui a gente vai estar falando não só da dívida tributária, mas também da dívida não tributária, como a gente vai ver mais adiante. Então, tudo aquilo que é de direito de recebimento do Estado vai constituir aí a dívida ativa. Então, a gente vai ter um regime de controle daqueles créditos a receber do Estado, e à medida que os prazos de recebimento são expirados, ou seja, o contribuinte ou o beneficiário de um determinado serviço público não faz o pagamento, o Estado vai entrar com medidas para efetuar o seu recebimento, bem como fazer o registro contábil para o controle da sua dívida ativa. Bom, a própria Lei 4.320 de 64, ela vai propor aí uma classificação da dívida ativa do Estado brasileiro, que ainda está em vigor. Então, basicamente, a dívida ela vai ser dividida em duas categorias. A dívida ativa tributária, que é relativa aos tributos, então aquilo que o Estado arrecada de maneira compulsória, e os seus respectivos adicionais e multas. Então, mesmo quando há um atraso no pagamento e que incide aí juros ou outros tipos de encargos, isso também vai estar relacionado com a receita originária, ou seja, aquela receita que vai originar o crédito, e, portanto, vai fazer parte aí também da classificação da dívida tributária. Então, quando for registrado no ponto de vista contábil, tudo que se refere a tributos e os adicionais sobre esses tributos vão ser classificados aí como um direito do Estado a receber, chamada de dívida ativa tributária. A gente vai ter ainda as chamadas dívidas ativas não tributárias, que são todos os demais créditos, como multas, exceto aquelas que se aplicam sobre atraso de pagamentos de tributos, custas processuais, entre outras. Aí aqui a gente pode incluir aqueles serviços públicos que são prestados, por exemplo, por empresas estatais. Então, o não pagamento, referente ao fornecimento de algum tipo de serviço ou de produto, também vai constituir um crédito do Estado, que, caso não haja pagamento, vai ser classificado aí dentro da dívida ativa não tributária do governo, independente do nível de governo que a gente esteja falando. Aqui um destaque bastante interessante, que na verdade ele é coerente com o que a gente discutiu até agora na disciplina, que é em relação ao regime de recebimento da dívida ativa. Então, da mesma forma que todas as receitas públicas são registradas aí pelo regime de caixa, o pagamento de uma dívida por parte de uma pessoa física ou jurídica que deva ao Estado e que ela ocorra num exercício financeiro diferente daquele da competência, do recebimento ou do pagamento, de um determinado tributo, ele vai ser registrado como receita, como entrada efetiva no caixa, seguindo o regime de caixa. Portanto, o pagamento por parte da pessoa devedora para o Estado, de um tributo ou de algo que não seja tributário, mas que seja de direito do Estado, vai ser registrado como pertencendo ao exercício da efetiva quitação da dívida ativa. E, basicamente, esses pagamentos da dívida ativa, quando acontecem fora do exercício, elas vão ser classificadas aí em outras receitas correntes.
Lembrando aquela classificação que a gente tem lá das receitas por natureza econômica. Além disso, eu só destaco aqui, para a gente sempre ter em mente que, do ponto de vista do orçamento público, a gente sempre vai ter o controle dividido entre receitas, que vão ser adotados aí os regimes de caixa, né? Ou seja, vai pertencer ao exercício financeiro tudo aquilo que foi arrecadado durante um ano. Por outro lado, as despesas vão seguir, né, o regime de competência e que vão pertencer ao exercício financeiro todas as despesas empenhadas num determinado exercício, né? Não aquelas efetivamente pagas ou aquelas liquidadas. Aquelas que foram empenhadas durante um exercício vão contabilizar aí o total de despesas, né, pelo regime de competência dentro do exercício financeiro. Bom, a gente tem a chamada inscrição em dívida ativa, que é dada pela própria legislação, que basicamente é um ato jurídico que visa legitimar a origem do crédito em favor da fazenda pública, que independente do nível de governo, e que vai revestir aí, né, de procedimentos dos necessários requisitos jurídicos para as ações de cobrança. Então, quando é feita a inscrição na dívida ativa, ou seja, se registra como um crédito de direito do Estado que não foi pago pelo contribuinte, né, ou pelo beneficiário de um serviço público, então o Estado deve proceder aí à inscrição desses valores em dívida ativa, né, registrando quem é o devedor, né, os dados referentes à pessoa devedora e também, né, comprovando o direito de recebimento daquele determinado valor para uma ação posterior, né, via judicial, de cobrança daquele devedor. Então, basicamente, o procedimento legal da cobrança está estabelecido numa lei de 1980, a Lei 6.830, que também é conhecida como Lei de Execução Fiscal. Então, basicamente, se refere a uma ação especial de cobrança da dívida ativa, e aí há um prazo legal para a proposição dessa cobrança, que basicamente se refere a um período de 6 meses ou 180 dias após a inscrição daquele débito na dívida ativa, por parte do Estado. Ou seja, existe um período aí de carência, vamos dizer assim, para que se faça a execução fiscal de fato. Então, nesse meio tempo, o contribuinte pode fazer aí o efetivo pagamento e, com isso, dar baixa sem a necessidade do Estado entrar com ação judicial para o recebimento do seu crédito. Além disso, a gente tem um elemento bastante interessante imposto ali pela Lei da Responsabilidade Fiscal, que basicamente exige, principalmente dos municípios, a comprovação da gestão e execução da dívida ativa para obter recursos dos outros entes, principalmente naquilo que se refere a transferências voluntárias. Então, essa exigência por parte dos municípios visa justamente fazer com que eles tenham uma gestão e um controle, sobre aquilo que ele tem direito a receber, para não depender tanto das transferências dos outros entes da federação, ou seja, no sentido de ter uma boa administração pública municipal, dada a grande quantidade de municípios que a gente tem no Brasil, e também a heterogeneidade de termos de capacidade de arrecadação própria. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal força dessa maneira que os municípios tenham aí uma administração ativa para o recebimento daqueles tributos que ele é de direito, principalmente a questão aí da dívida tributária. Aqui eu trago um outro destaque que está estabelecido na própria Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, que se referem a certidões negativas. Então, as certidões negativas basicamente são documentos que são emitidos pelo Estado e que provam que a pessoa física ou a pessoa jurídica não está devendo nada para o Estado, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista tributário ou mesmo de encargos trabalhistas no caso das empresas. Então, essa certidão é um direito do cidadão ou da empresa, se a gente está falando de pessoa jurídica, de receber essa certidão independente de pagamento de taxa. Bom, então essa primeira aula, basicamente, ela está baseada aqui no capítulo 9, do Crepaldi, Orçamento Público, que está à disposição de vocês lá na plataforma, e vejo vocês na próxima videoaula.